Olá, meu caro ouvinte, eu sou Mr. Luar e hoje nós vamos falar sobre um gênero de histórias de terror que foi nascido e propagado na internet e que meio que a própria internet fez questão de acabar com ele. A palavra creepypasta surgiu no image board do 4chan por volta de 2007, com a junção dos termos creep, que significa assustador em inglês, e copypasta, que são aqueles textos que são copiados e colados em massa na internet. E se você viu meu vídeo sobre as regras da internet, sabe que elas foram feitas para arruinar até a última gota de originalidade. Com essa etimologia, eu acredito que dá para ter uma noção muito boa do que foram as creepypastas. Histórias de terror que se espalharam como uma espécie de corrente, com a intenção de assustar as pessoas, como um tipo de história de fogueira virtual. Um exemplo de uma boa creepypasta que brinca justamente com esse conceito de copiar e colar é a do Smile Dog. Mas para contar essa história eu decidi chamar, e com isso eu quero dizer invocar, uma pessoa que está mais familiarizada com o sobrenatural. Caros ouvintes, com vocês, Mad Demon. Olá amigos, me chamo Mad e é um prazer estar aqui. Smile JPEG é uma creepypasta sobre uma imagem amaldiçoada. A imagem é de um cachorro com um sorriso humano e meramente macabro. E dizem que a pessoa que olhar essa imagem sofreria tormentos sem fim e pesadelos constantes com aquele cachorro, ao ponto de que não desejassem mais viver. E se caso a pessoa não fizesse o serviço, o próprio cachorro do sorriso largo apareceria e levaria sua alma diretamente para o inferno. Sim, eu sei, é um pouco exagerado, mas isso é justamente para incentivar o compartilhamento da imagem como uma corrente, e o único objetivo disso era assustar as pessoas, porque meio que esse era o propósito da coisa toda, o que sinceramente já era de se esperar, afinal é até bem coerente que em algum momento alguém criaria algo do tipo, levando em consideração quanto as pessoas têm interesse por temas de terror e assuntos sobrenaturais desde que a humanidade existe. Eu disse que o termo creepypasta surgiu em 2007, mas essas histórias são um pouco mais antigas do que isso. As primeiras creepypastas foram escritas de forma anônima e eram constantemente publicadas, o que deixa bastante difícil precisar a origem de algumas delas. Mas a que veio a ficar conhecida como a primeira creepypasta foi Ted the Caver. Mad, é com você. Ted the Caver. Essa creepypasta conta a história de Ted e seu amigo, que prefere não se identificar. Eles são espeólogos, que são pessoas que exploram cavernas. Em uma das suas explorações, eles encontraram uma passagem dentro da caverna que parecia inexplorada. Mas o que chamou a atenção deles é que dessa passagem saía uma leve brisa, o que significava que havia alguma abertura do outro lado. O problema é que a passagem era um buraco muito estreito, pouco mais que um punho fechado. Eles então, no dia seguinte, começaram a abrir esse buraco, com o auxílio de ferramentas. E quando começaram a explorar a caverna, eles perceberam alguns barulhinhos estranhos, como se fossem pedras raspando. Mas quando encontraram o buraco, perceberam que era dali que os ruídos vinham, o que aumentou ainda mais a curiosidade de nossos exploradores. Eles passaram cerca de 3 semanas abrindo o buraco, até que finalmente conseguiram abrir uma abertura que era o suficiente para conseguir passar, mesmo que de forma bem apertada. E é agora que eu recomendo a todos os caros ouvintes claustrofóbicos que estiverem assistindo repularem para este minuto aqui, pois as descrições a seguir vão ser bem minuciosas. A passagem era tão estreita que uma vez que ele já havia se contorcido para passar pelo buraco, ele precisava virar a cabeça para o lado para não ficar preso. Tanto o seu peito quanto suas costas estavam em contato direto com as pedras, e ele precisava ir rastejando com os ombros e os dedos dos pés por cima do cascalho afiado, o que era uma experiência agoniantemente lenta. E o pior, a passagem ficava cada vez menor. Mas após muito tempo nessa situação abafante, a gruta finalmente estava ficando mais aberta, até que encontraram um espaço onde poderiam ficar em pé. As paredes dessa câmara pareciam estar derretidas. Nela havia uma rocha circular cristalizada e hieróglifos de uma língua desconhecida. Animados com a descoberta, eles saíram da caverna pelo mesmo caminho torturante e decidiram retornar com um equipamento melhor, como uma lanterna, corda, capacete e luzes de emergência. Dias depois, Ted desceu novamente até a câmara e, enquanto se rastejava pelo caminho, ouviu aquele mesmo barulho de pedras raspando. Em um arrepio, ele bateu a cabeça no teto. O capacete absorveu o impacto, mas o choque percorreu em todo o seu corpo. E nisso, a lanterna que ele havia levado acabou se quebrando.
Ele estava agora na câmara, ferido, apenas com luzes de emergência que iluminavam pouco, e sem nenhuma forma de contatar B. Quando sentiu que havia recuperado as forças, Ted explorou um pouco mais a gruta. Mas sua curiosidade cessou no momento em que percebeu uma passagem que não estava lá antes. A pedra circular havia se movido, revelando um declive profundo. Ted, assustado, voltou até o túnel estreito, onde ele ouvia barulhos muito altos. Novamente, os sons de pedra raspando. E o vento. O vento que agora não era mais uma leve brisa. Era um vendaval que trazia consigo o cheiro de coisas mortas. Caatinga braba mesmo. Com muita dificuldade, ele subia com a ajuda da corda que B havia jogado para ele. Ao sair, vendo que B também estava apavorado, decidiram ir embora o mais rápido possível. B saiu primeiro, enquanto Ted resgatava os equipamentos. E quando ele foi pegar a corda que havia usado para subir de volta, percebeu que ela estava tensa. Havia alguma coisa puxando a corda para dentro do buraco, mas que não dava para ver, pois estava muito escuro. E também não é como se ele quisesse descobrir. Dessa vez, eles conseguiram sair. Mas a última notícia que temos de Ted e de B é que depois dos acontecidos, eles ficaram profundamente perturbados, tendo alucinações e pesadelos constantes. O desespero para que tais acontecimentos parassem fez com que eles decidissem voltar para a caverna, prometendo informar caso algo de mais relevante acontecesse. O que todo mundo sabia que não era exatamente a ideia mais brilhante, mas era melhor do que continuar com as alucinações. Mas ele nunca mais postou absolutamente nada. Essa história mostra um charme que as creepypastas tinham, a capacidade de fazer o leitor duvidar se a história era apenas uma ficção, principalmente em uma época em que o acesso à informação era mais limitado. Esse mistério foi o que fez as creepypastas ficarem memoráveis. Hoje em dia, com a quantidade de informação que temos disponível, as pessoas conseguem descobrir a origem das histórias de terror com certa facilidade, como é o exemplo da provável creepypasta mais famosa de todas. Slenderman. Essa conta a história de uma criatura humanoide, esguia, sem rosto e com a cabeça redondamente branca como um ovo, que vivia nas florestas e sempre aparecia no fundo de fotos de crianças, que são suas principais vítimas. Essa lenda ganhou tanta popularidade que começou a ganhar jogos e até mesmo um filme que saiu em 2018, mas não vamos falar sobre isso. A verdade é que a lenda de Slenderman surgiu em 2009 após Eric Knudsen, vulgo Victor Surge, postar a primeira imagem da criatura em um concurso de Photoshop num fórum chamado Something Awful. Mas meio que a imagem furou a bolha e começou a se espalhar pela internet, e os usuários foram cada vez mais aumentando sua lore. Talvez o que mais tenha impulsionado a lenda foi o projeto Marble Hornets, que talvez tenha sido o primeiro grande ARG da internet. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre, deixem aí nos comentários. O ARG deu à criatura uma coisa que as fotos não tinham: uma história. Slenderman ficou tão popular que quase pode ser considerado uma lenda urbana 100% surgida na internet, o que é bastante impressionante. Mas, de certa forma, saber a origem das histórias meio que faz elas perderem a magia, o que não é o caso de Jeff the Killer. A creepypasta do Jeff the Killer conta a história de... Não, essa história é terrivelmente mal escrita, genérica e tem mais furo do que um queijo suíço. Mas se tem algo nela que a gente não pode negar que é assustadora, além do fanbase, é a imagem que ficou associada ao Jeff. A primeira aparição dela teria sido na Newgrounds em 2008, com um usuário dizendo que ele era a pessoa da foto. E durante muito tempo se pensava que foi ele quem a editou. Mas em 2020 essa discussão voltou à tona no 4chan, e a história que circulava na época era de que a foto original era de uma streamer, uma print que tiraram dela durante uma live para editar e zombar dela. Mas hoje nós sabemos que essa origem é falsa, o que desencadeou uma intensa busca pela foto original, pois, como era de se esperar, a maioria das fotos de creepypastas são fotos reais, só que super editadas. Outra história que circulava bastante sobre a imagem era de que a foto original era de uma mulher chamada Kate Robinson, uma usuária do 4chan que postou uma foto dela mesma no site, perguntando aos anônimos se eles a achavam bonita. E bom, se vocês viram meu vídeo sobre as regras da internet, sabem que esse site é um dos lugares mais tóxicos da internet. E como era de se esperar, os usuários começaram a zombar dela, e após muitas edições a imagem surgiu. Porém, Kate supostamente tinha problemas de autoestima, e na noite seguinte à postagem da foto, a irmã dela postou no mesmo fórum que a Kate não estava mais entre nós, o que seria bastante triste
Se isso tudo não fosse mentira também, essa moça não usava 4chan, não se chamava Kate Robinson e só Deus sabe se ela tinha ou tem uma irmã. Mas enquanto isso, as buscas continuaram, e alguns usuários encontraram um vídeo japonês no YouTube, datado de 2007, em que aparece a imagem. Este achado redirecionou as buscas para a internet japonesa, o que não só mostrou que o cara da Newgrounds estava mentindo, como também fez surgir a teoria de que a imagem a princípio buscava representar uma conhecida lenda japonesa, a Kushisaki Onna, a mulher da boca cortada. Se você viu meu vídeo sobre yokai, sabe exatamente do que eu tô falando. Algum tempo depois, conseguiram encontrar a primeira aparição da foto do Jeff em um site japonês, postada pelo usuário Sir Omega Volt em 2005. E descobriram que o nome da imagem original era Petri.jpg, o que reforçava ainda mais sua ligação com a lenda da Kushisaki Onna, já que é dito que na lenda a mulher perguntaria também às suas vítimas se elas achavam ela bonita. E mais do que isso, conseguiram encontrar uma versão um pouco menos editada da foto, mas ainda não era a foto original. Uma coisa um tanto meio que engraçada sobre essa versão é que existe a possibilidade dos olhos terem sido tirados de um boneco do Senhor Cabeça de Batata. E segundo a pessoa que postou essa segunda foto, a imagem original veio de um print que ela tirou de um vídeo de uma moça que chegava bem perto da câmera. Esse vídeo teria ficado famoso no ciclo social dele, e ele mesmo teria feito a edição. O único furo dessa história é que nunca conseguiram achar o tal vídeo. A imagem original ainda não foi encontrada, mesmo existindo uma recompensa de $10 mil pela foto original, por parte do canal Some Ordinary Gamers. Toda essa busca nos mostra algumas coisas muito interessantes. A primeira é que o pessoal realmente se compromete a ir atrás da origem das coisas, e este é um dos motivos para o declínio das creepypastas. Não existe mais a dúvida de que aquela história pode ser real. Hoje em dia, assim que surge alguma lenda nova, já aparecem vídeos, posts e tudo mais contando a verdade a respeito daquilo, como foi o caso das criaturas de Trevor Anderson. E vocês lembram da Momo? Pois é, eu também não lembrava, mas assim que a lenda do número amaldiçoado ganhou certa força, já surgiram muitas fontes contando a verdade que a história não se passava de uma lenda, e que a imagem era apenas uma estátua de um artista japonês. Eu particularmente acho toda essa desmistificação uma coisa positiva. Acho que se uma coisa é ficcional, ela deve ser passada junto com a noção de que aquilo é uma ficção. Além, é claro, de que assim os artistas originais podem levar os créditos por suas obras. O que era bem difícil na época que essas histórias circulavam apenas como correntes. Mas talvez o fator que mais ajudou para a queda desse gênero de terror tenha sido sua reputação. Lembram que eu disse que a história do Jeff era bem mal escrita? Então, meio que ela não é a única. Não me levem a mal, existem sim creepypastas muito boas, como a do Polybius, o arcade amaldiçoado, ou a do Ben Drowned, por exemplo, que foi revolucionária. Mas com o tempo, começaram a surgir creepypastas de qualquer coisa, e a maioria delas eram genéricas, vazias, mal escritas e... bem, só ruins mesmo. O que fez a comunidade de terror da internet se afastar um pouco do gênero, que passou a ser visto como coisa de criança, já que, ao contrário das expectativas, esse foi o público atingido. Com essa situação, a internet abraçou novas formas de se fazer terror, como os ARGs, tal qual o Vita Carnes ou Cicada 3301, ou mesmo os horrores analógicos como a Local 58 ou o Catálogo Mandela. Mesmo assim, não podemos deixar de falar na influência que esse gênero teve. A creepypasta do Herobrine criou uma lenda tão nostálgica que até hoje a Mojang brinca com ele, colocando easter eggs em suas atualizações e imagens oficiais. Alguns ARGs, inclusive, surgiram de creepypastas, como a famosa série das Backrooms do aclamadíssimo Kane Pixels, que depois de um tempo criou The Oldest View, que é outra série maravilhosa. E tendo dito tudo isso, acho que podemos concluir que as creepypastas foram sem dúvidas uma parte memorável da história da internet, seja por serem divertidas ou por terem traumatizado gerações. Atualmente é praticamente impossível uma creepypasta se popularizar como antigamente, naquele estilo de conto de fogueira virtual. Mas as histórias de terror por aqui não acabaram com o gênero. Diria até que foram refinadas para atender aos padrões da internet moderna. Mas se existe algo que ninguém tira desse gênero, é que ele tem o mérito de ter sido completamente criado na internet, de contribuir para revelar muitos artistas e de causar uma estranha nostalgia do medo que tínhamos dessas histórias. Como se imaginar que tais horrores existissem deixasse a vida mais interessante. Feliz Halloween atrasado. E bem galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer infinitamente pela participação do Mad nesse vídeo. Recomendo que deem uma olhada no canal dele, que vai estar na descrição. Ele também faz uns vídeos de terror e criaturas sinistras, sempre com muito humor, e ajudou muito na produção desse vídeo. Vão lá e comentem obrigado Mad. Anyway, as fontes como sempre vão estar na descrição. Bebam bastante água e até o próximo vídeo. Bye!